Fala, Bom, brother. E aí? tudo bom? Boa Pronto. noite. Boa noite. Ótimo. Vamos ver aqui o Estamos teste. bem. O teste está ótimo. Conexão está tranquila, voz tranquila. Tá? Eu vou botar aqui o fone para ficar melhor, viu? Tá ok. O E Rafael? pessoal já está entrando. O pessoal é pontual. Rapaz, tu não é pontual mesmo, viu? E aí, como é que tá esses dias aí? Estamos bem, trabalhando de forma virtual, né? Eu acho que o pessoal está sentindo a diferença aí nesse trabalho virtual, home office, né? Faz parte, né? Faz parte. Nova metodologia, os novos sistemas, a nova educação. Nada estava planejado. Só organizar aqui. Testar de novo. Tá ouvindo direito? Tô ouvindo, tá me ouvindo aí? Ótimo, tô ouvindo. O pessoal do Núcleo Damas de Fortaleza tá acenando. Boa noite, pessoal. Temos um núcleo de pós-graduação lá em Fortaleza, a Legal. FASEC, que já estão online. Olha só. Vamos esperar aí os 4 minutinhos que faltam, esperar chegar mais um pouquinho de gente. Pois é, Rafael. Então, é. Aguardar a turma entrar pra gente começar a brincar de conversar, mas essa nova modalidade vai fazer parte do nosso dia a dia aí durante um bom tempo, viu? Não tem como fugir, né? Grande Fernando Silveira. Fernando é aluno de doutorado hoje, rapaz. Foi meu aluno, foi meu bolsista. Hoje está tendo doutorado. Nesse momento ele está só em casa, né? Esperando passar essa pandemia. Vai Estamos dando todos doutorado. nós, né? Tá igual a nós, tá todo mundo aqui da mesma forma. Dizer Já que tá na todo mundo expectativa, é assim. professor do Instituto Federal ele. Ah, que legal. Essa é a nossa terceira live Terceira? nesse formato, sempre com convidado. A nossa primeira foi tecnologias da educação, né? A gente falou um pouquinho sobre as tecnologias nesse novo cenário, durante a pandemia, o que a gente espera um pouquinho aí para frente. E a segunda live foi sobre o saúde mental, né? Saúde mental durante esse período de pandemia E rapaz, isso é sério, viu? Isso é sério. é muito sério. E agora a gente está trazendo essa que é os aspectos e impactos. Vamos adentrar um pouco mais no assunto com mais substância, né? O assunto mais Vou jogar um pouco de educação. Essa parte aí. prepa preparamos o terreno um pouco do pessoal aí para sentir um pouquinho e agora nós vamos estar entrando um pouco mais fundo aí nesse assunto que vem tirando os sonos de alguns, né? Tem muitos Preocupante. aí muito Preocupante. preocupante. É uma interrogação muito grande pela frente. Ninguém tem ideia do que vai ser, como vai ser. Ninguém estudou isso na faculdade. Não teve uma Sim. cadeira para isso, não teve uma disciplina para isso. Então está todo mundo na interrogação e aguardando o que vai acontecer. É literalmente essa a situação. Mesmo, mesmo quem estava estudando EAD, né, tem muita gente aí que tinha uma turma de mestrado em tecnologias emergentes, né? Em educação. A gente não estava preparado para isso. Né?
não estava preparado para isso, e nem imaginava a possibilidade de um dia, em, da sexta para segunda, todo mundo migrar para o ensino remoto. Né? Pois não é. Isso. Eu lembro, Rafael, que há 15 anos atrás, 15 anos, mais ou menos isso aí, eu fui convidado pela Universidade Federal do Ceará para fazer um curso na época de EAD, né? E a pergunta é, o que é EAD? Né? Coisa tão 15 anos atrás, imagine 15 anos atrás isso. E aí a gente fez um curso lá para ser tutor, palavra bonita, né? Na época, tutor e conteudista, entendeu? Então nos passamos ali alguns meses fazendo o curso de tutor, de tutoria e de conteudista. E a gente ficou no início logo da EAD na universidade, a gente ficou como conteudista e tutoria, entendeu? Fazendo as duas funções. Mas era uma coisa que tão longe, a gente não imaginava. Bem, 15 anos atrás está longe, tudo bem, mas a gente não imaginava ser uma coisa tão rápido ao mesmo tempo. Estava assistindo um simpósio sobre esse tema mesmo, os impactos do coronavírus na educação, e foi até a ABED, se não me falha a memória, que ofereceu ele, que é a Associação Brasileira, né, de Ensino à Distância, e o que eles estavam falando era basicamente isso, demos um salto de 15, 10 anos, dependendo da região até mais, em uma semana. Em uma semana, foi isso mesmo. Em uma semana demos esse salto aí que nem os mais entusiastas da educação à distância pensaram que poderia acontecer algo que mudasse desse jeito o cenário, né? E o pior é que envolveu todo mundo, né? Não foi uma Sim. parte. Envolveu, se a gente analisar, envolveu vamos botar o sistema, vamos chamar assim, o sistema, né? O conselho. Uhum. O conselho entrou nisso, as escolas entraram nisso, entendeu? As escolas, os pais entraram, os alunos entraram. Então, foi uma cadeia, entendeu? Que todo mundo teve que se adequar. E rápido. Rápido. Algumas escolas até utilizaram as férias para que pudesse fazer o treinamento, né? A escola que deu sim. férias para treinar. A escola lá do meu filho, o pessoal que está assistindo a gente aí, eu tenho um filho que tem 4 anos, né? E a escola deu umas fériasinhas, né? E a gente percebeu isso. Depois voltaram todos ali expert no sistema. Né? É isso mesmo. Pronto, vamos... Tiveram que conhecer ferramentas novas, né? Tiveram que utilizar. Os pais tiveram que conhecer ferramentas novas. Eu acho que muitos, na faixa etária de alguns jovens, isso veio ajudar muito porque os jovens já estão muito atrelados à tecnologia, então isso eles começam a ajudar tanto os pais como os professores, entendeu? Ficou Sim. agora uma via de mão dupla assim, para todo mundo se ajudar. Eu estava ajudando meu pai a fazer uma live. Ele vai transmitir uma live, né? Aí. E aí eu estava ajudando ele como é que faz essa live, né? Que às vezes parece ser tão distante, mas é algo tão palpável e perto de se fazer. Temos aí a tecnologia que está só facilitando esse acesso a conteúdos de vários formatos, em vários formatos. Boa noite aí a turma aí que está dizendo boa noite aí, tem uma turma aí desejando. Boa noite a todos. Braulio, vamos começar, né? Começar pontualmente. Boa noite a todos que estão chegando. Nós vamos começar a nossa terceira live, os aspectos e impactos do coronavírus na educação. Nosso convidado especial da noite, Dr. Braulio Sales, né? Eu vou deixar que ele se apresente, né? Eu acho que a pessoa se apresenta melhor. Então, boa noite, professor Braulio. Parece que eu se apresentar melhor. Hoje, na verdade, nós trabalhamos na educação já há alguns anos, né? A minha área é a área de Química, onde eu fiz o mestrado, o doutorado e recentemente terminei um pós-doutorado.
E temos trabalhado já há 15 anos também com EAD. Nem sabíamos que há 15 anos depois de quando eu comecei teríamos essa condição que estamos hoje. E hoje nós trabalhamos ali na Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral. Temos uma parceria com a Universidade Federal do Ceará, onde nós fazemos parte do núcleo lá de pesquisas científicas com a turma de materiais aplicadas na fisicoquímica. Além de outras parcerias que nós temos com outros grupos de universidades fora do Ceará, né? Ótimo. Vamos começar tentando dar uma contextualizada. Não vamos falar de tudo, que eu acho que o pessoal já está cansado de ouvir falar de coronavírus, né? Não deixa esse Se liga a TV. Vamos deixar um pouquinho essa parte da contextualização, porque todos estamos imersos nessa quarentena, nessa pandemia, nessa situação, né? E eu acredito que nós poderíamos ir para um primeiro ponto, que seria o ponto de vista do Dr. Draulio dessa situação. Ponto de vista geral. Essa situação, coronavírus, quarentena, educação, se a gente pudesse resumir esse panorama, como é que conseguiríamos resumi-lo, Dr. Draulio? Vamos lá. Professor Rafael, é o seguinte, vamos aqui a alguns pontos interessantes. Hoje, acho que no Brasil, se não me engano, 50 milhões de alunos estão em casa. Eu acho que dá mais ou menos aí umas 140 mil escolas deve ter fechado. No mundo, alguns números dizem que chega a 1 bilhão e meio de alunos em casa, né? Então, ou seja, mexeu com toda a estrutura educacional do planejamento de novembro do ano passado. Eu acho que todos os professores sentaram, prepararam, fizeram aquele planejamento para um ano e foi totalmente reformulado. Um vírus que nasceu no final do ano passado, mas que espalhou, nós sabemos da história toda, mas que foi mexendo nas escolas. E aí, quando uma escola lá em São Paulo, me lembro que acho que foi em fevereiro, foi em março desse ano, disse assim, nós vamos parar. Aí acharam que seria uma loucura, né? Parar, mas por que nós vamos parar? Não, nós vamos parar. Acho que foi a primeira escola no Brasil que fechou foi lá em São Paulo. E aí depois você viu que foi uma sequência. Aí, assim, em uma semana não fechava, não era dezenas não, era centenas de escolas já estavam fechando, né? Para se adaptar. E aí começou o outro problema, fechar para fazer o quê? O que queríamos fazer? Aí começou, eu acho que a saída, vamos antecipar as férias. Vamos antecipar as férias, né? E aí fica a preocupação dos pais, dos professores sobre a carga horária. Eu acho que um dos problemas é que a turma começa a pensar sobre a carga horária. Mas eu acho que o mais importante nesse momento é nós verificarmos sobre como vai ficar a aprendizagem. Entendeu? Como é que vai ficar a aprendizagem? Eu acho que é mais importante, a carga horária é importante, mas a aprendizagem é muito mais importante do que isso. Como é que os professores vão se adaptar a esse momento? Para que possam fazer com que os alunos aprendam. Porque assim, são várias faixas de alunos. Tu tem uma criança de 4 anos, né? Eu tenho uma criança de 8 anos. Aí você pega uma outra criança de 10, 12 anos. Então, são várias faixas etárias. Então, aqueles que estão aprendendo o ABC, estão aprendendo as letras, né? Aquele está aprendendo a ler, então, são faixas etárias. Como é que os professores, como é que a escola, como é que eles estão se reorganizando nesse momento? Eu acho que o primeiro ponto é saber quando é que vai terminar a quarentena. Porque, assim, por mais que as escolas estejam se adequando ao que está se passando no momento, o fim da quarentena vai nos dizer como é que vai ficar a educação após essa pandemia. Esse ponto, Dr. Draulio, da questão da aprendizagem, do aprendizado versus cumprir a carga horária, né? Eu acredito que nós estamos falando, na grande maioria, para pedagogos hoje. Pessoal do curso de pedagogia da FASEC, eu vou aproveitar e dar os parabéns aí antecipado. Amanhã é o dia do pedagogo, né? Parabéns. Amanhã. Parabéns a vocês que estão cursando pedagogia.
Parabéns aos que já são pedagogos, aos que já são professores. Essa questão, eu estou percebendo, eu não sei se você também está percebendo isso, Drauzio, que muitas escolas estão lutando para fazer uma compensação e estão se preocupando muito em cumprir carga horária e a gente não está vendo essa preocupação tanta em investir no aprendizado do aluno, né? A gente está naquela... Eu acredito que essa vai ser uma das grandes lutas nossas aí, né? Nós como educadores, está conversando com gestores que muitas vezes estão preocupados mais nessa questão de cumprir a carga horária do que investir realmente na aprendizagem, isso sendo que o CNE, teoricamente, flexibilizou tudo, né? A gente teve algumas resoluções aí do CNE, alguns pareceres, onde o CNE vem a flexibilizar tudo isso, dizendo, olha, deem o seu melhor, inovem, né? Literalmente, o que eu entendi do último parecer foi isso, inovem, não se preocupem, inovem e garantam um ensino de qualidade. Né? E aí vem uma outra preocupação também, professor Rafael, em relação a nivelamento desses alunos, sabia? Prepara com a carga horária. Junto com a carga horária, o nivelamento. Nós temos aí professores que estão assistindo, pedagogos, que trabalham com isso mais diretamente do que a gente. Eu acho que também existe uma preocupação, eu vi alguns artigos de alguns profissionais em relação ao nivelamento do que está sendo feito, né? Agora com os alunos. Para quando voltar, como é que vai fazer esse nivelamento com essa carga horária? Ou seja, eles vão pegar os alunos, como é que está o nível desses alunos? Entendeu? Aí, assim, como eu digo, são várias realidades diferentes, porque são várias idades diferentes. Aí você pega um aluno que a gente pode até falar um pouco mais na frente, mas que tem ali o pai e a mãe perto na educação. Aí tem um outro aluno que não tem os pais ali perto nessa educação dentro de casa. Tem alguns que vão ter o acesso fácil ao computador, ao smartphone. Já vai ter um que não vai ter esse acesso, né? E aí a matéria está sendo dada. Teoricamente está sendo dada a matéria, está mandando material, entendeu? E aí alguns alunos estão seguindo bem a sequência, mas será que todos estão seguindo bem essa sequência? Entendeu? Como é que está sendo esse conteúdo longe dos professores, ou longe da escola? Como é que está sendo dado? Eu acho que também uma preocupação que a escola deve ter vai ser com esse nivelamento. Como é que esses alunos vão retornar? Porque não está sendo férias. Não, eles não estão de férias. Eles estão em aula. Mas como é que eles vão conseguir fazer a padronização do aluno que está chegando quando terminar a pandemia? São os planos de contingência que vão ser criados a partir daí, né? Eu acredito que esse aí... Já tem muita instituição quebrando a cabeça com isso, tá certo? Eu já percebo um pouco disso. Teve um município no interior do Rio Grande do Norte que eu tive a oportunidade de um tempo atrás estar participando de uma semana pedagógica lá, e o secretário de Educação continua o mesmo, isso faz 5 anos, né? O cara tá quase, né? Quase virando prefeito lá. Montou em pé. Montou em pé. E ele me ligou perguntando se a gente tinha algum plano de contingência para a volta, né? Disse que o município ainda conseguiu alguns computadores, fizeram umas coisas bem bacanas, né? Disponibilizaram os computadores das escolas para as casas onde não tinham, né? E a prefeitura, ela conseguiu levar a internet para algumas regiões que não se tinha, alguns sítios. Foi uma coisa bem bacana, né? Mas a preocupação dele era literalmente essa. Como é que esse aluno vai voltar? O que é que vamos ter que fazer quando esse aluno voltar? E a gente estava conversando, no papo bem descontraído, eu disse, rapaz, a gente vai ter que trabalhar bastante, viu? Porque vai ter que ser um acompanhamento individualizado. Nós vamos ter que fazer uma triagem, né?
uma triagem desses alunos, quando eles estiverem chegando, vai passar por aquela peneira de profissionais fazendo aquela triagem, né? Isso vai ser bem complicado. Vai. Até o Daniel colocou aqui em relação ao Enem, né? Porque muitos alunos da rede Isso. pública aqui que não têm acesso à internet, né? Não têm acesso a computadores e muito menos à internet. E aí nós estamos vendo na realidade agora que não só em ensino médio, mas ensino superior. Os alunos, Sim. algumas universidades públicas estão passando por isso, entendeu? Por causa desse acesso à internet. E aí vai ser o desafio, esse nivelamento. Eu acredito que esse vai ser um tema aí mais para frente, a gente vai ter que tratar sobre esse tema aí. Se a gente for parar para esse assunto, vamos demorar um pouquinho. Eu vi aqui que chegou o professor Sérgio, lá de Fortaleza. Um abraço, professor Sérgio. O professor Roneuto também chegou aí, o nosso mantenedor da faculdade. Um abraço, professor. Opa, deu uma travadinha, André. Eu acho que também uma parte interessante nessa educação das crianças é a falta do convívio, do relacionamento com outras crianças, entendeu? Que não está tendo. As crianças se desenvolvem muito relacionando com outras crianças, entendeu? Aquele contato de criança, entendeu? E nesse momento elas não estão tendo isso, né? Isso. Eu acredito, eu tô passando por isso, né? A sorte é que eu tenho 2 filhos, meio diferente as idades, mas tem dia que o Gabriel, que é o meu filho de 4 anos, que já está na escola, ele fica, eu quero ligar para o meu amiguinho, eu quero ligar para o meu primo, eu quero ligar, eu quero falar com ele, eu quero literalmente gritando, eu preciso de outras crianças, né? E a gente fica preocupado com isso, porque nós sabemos que as crianças elas se desenvolvem ali naquele meio, as crianças aprendendo juntas, brincando, não é? E qual a importância desse espaço para aprendizagem, professor Drago? E aí vem, além dessa parte do relacional dessa criança, uma outra preocupação é esse relacional dessa criança hoje em casa, entendeu? Porque assim, nem todas as crianças têm pai e mãe em uma estrutura que possa dar ele apoio para que ele possa estudar, entendeu? Sim. E nós sabemos que é uma discrepância muito grande, principalmente relacionada a algumas escolas públicas, entendeu? Que a criança, ao ficar em casa, ela não vai ter um ambiente propício para estudar, entendeu? Ela vai ter propício para alguns problemas. Eu acho que quem trabalha diretamente com isso nessas escolas públicas, principalmente em algumas periferias, ele sabe muito bem como é que funciona. Eu lembro numa época que, quando eu trabalhava em algumas escolas públicas, a gente via que era na escola, no espaço escolar que ela aprendia, que essa criança ela tinha um convívio social melhor, entendeu? Era onde ela se alimentava, era onde ela se sentia segura, era onde ela conseguia ter um contato melhor com aquilo que a criança precisa de acordo com com o EJA, entendeu? E hoje há uma preocupação também de alguns educadores em relação a como é que estão essas crianças nesse espaço fora da sala de aula. E principalmente porque os pais estão desempenhando uma tarefa de tutoria. A gente falou de tutoria aí no começo, né? Foi. Do tutor do EAD, e eu vi um estudo muito interessante sobre esse momento. Parece que o pessoal está em casa agora só fazendo estudo, né? Todos os artigos que estavam engavetados, o pessoal está tirando da gaveta. E eu vi um artigo muito interessante comparando a função dos pais hoje em casa com a função do tutor do EAD. Com a grande diferença que o pai não foi preparado para ser tutor, né? Que o pai não foi preparado para ser tutor e muitas vezes o pai não tem nem o conhecimento básico para estar ali tutoriando uma aula. Vou dar só um exemplo aqui, uma aula de inglês de uma criança, né? A criança está tendo aula de inglês ali, vira para o pai e pergunta: pai, o que o professor está falando? Né? The book's on the table, the book's on the table. The book's on the table. É uma realidade, Rafael, que a gente fica analisando hoje como a escola é importante.
Eu acho que muitos pais não davam importância à escola como estão dando hoje. Eu acho que Sim. muitos pais não davam importância ao professor como está dando hoje, entendeu? E você vê que a importância da escola, nós já sabíamos, porque nós trabalhamos na educação, mas isso não era visual para muitas vezes pais. Infelizmente, muitos pais só chegavam na escola, jogavam o filho, depois pegavam o filho. Entendeu? Assim, toma aqui a preocupação de vocês. E hoje não, hoje a gente vê que existe agora uma visão diferente para a função da escola e para a função do professor. Eu acho que os professores que estão em casa trabalhando com essas crianças, com esses jovens e adolescentes, eles estão notando muito bem agora isso, essa preocupação. Entendeu? Não, não eles, porque eles trabalham, mas sim ele vendo que os pais agora estão sentindo na pele aquilo que eles trabalham todos os dias. Sim, a gente está vendo até memes na internet, né? Por favor, professor, volte, né? Coisas desse tipo. Que saudade do professor do meu filho. A gente está vendo coisas desse jeito, né? Na internet. Mas Pois é é. a pura verdade. Eu vi até uma entrevista do Leandro Carnal, e ele falando sobre hoje os pais retornando aquilo que os pais deveriam ser. Entendeu? Sim, Porque disse que com o tempo os pais perderam a valorização de ser pai e deixaram para o professor aquela responsabilidade que também é deles. Eu lembro que há uns 7 anos atrás eu vi uma palestra e o educador, quando deu a palestra, assim, ó, eu queria deixar bem claro, isso foi na escola, viu? Isso foi na escola aqui em Fortaleza, e o palestrante lá de São Paulo, assim, ó, 75% da educação do seu filho é sua, pai. 75%, 25% é da escola. Só que vocês estão invertendo. Vocês querem que a escola fique com 75 e vocês fiquem só com 25. E aí, no mundo que nós estamos nesse momento, o espaço escolar está mostrando agora como é importante o pai estar presente. e eu vou inverter aqui um pouco o nosso cronograma, André. Pode inverter, É só amigo. para entrar um pouquinho nesse tema, e a gente vai falar sobre o papel do professor. Você acredita que o papel do professor vai ser revisto, que vai ter uma valorização aí maior do professor e principalmente para os nossos alunos, né, que a maioria está ali antes da metade do curso, alguns estão ali já na metade do curso, outros já perto do fim. Mas você acredita que vai ter alguma alteração aí na formação dos futuros pedagogos? Rapaz, ó, teremos duas faces da mesma moeda, vou chamar até assim, entendeu? Porque os estudantes em casa e os professores em casa, eles estão tendo que se adequar a uma realidade que, como nós falamos, não estava no currículo, entendeu? Não estava no currículo de nenhum profissional passar essa situação. Não estava no currículo, entendeu? Por mais que nós possamos utilizar as redes sociais, por mais que nós possamos utilizar computadores, por mais que nós possamos utilizar alguns programas, não estava no currículo. Então tivemos que adaptar. Por mais que os alunos estejam adaptados a todas essas redes sociais existentes, também eles não estavam. Ou seja, existe estão se reinventando pedagogicamente. Entendeu? Tanto o professor, entendeu? Que é nesse momento é aquele que está sendo sugado, porque é ele que está sendo cobrado pela escola, é ele que está sendo cobrado pelos pais, é ele que está sendo cobrado por ele mesmo, entendeu? E tem professores que alguns já estão até em tratamento psicológico, porque não conseguem dar conta dessa modificação. Porque assim, o trabalho do professor aumentou. Se o professor trabalhava X, alguns estão trabalhando 2x ou 3x, porque vão ter que estudar para se adaptar. Entendeu? E essa é o momento, voltando, é o momento que está valorizando o professor, as famílias valorizam o professor, a escola valoriza o professor, o sistema valoriza o professor, entendeu? Mas esse professor ele vai ter que ter um equilíbrio para saber se reorganizar com todas essas mudanças. Tanto de cima para baixo, como de baixo para cima. Isso eu acredito que vai ser um ponto muito importante. Você falou aí
a questão da saúde mental do professor, vou usar esse termo mesmo, né? Porque todo esse processo está literalmente sugando, né? Está sugando o professor. A gente, em outra live aí, eu estava comentando que eu estava ali 3 horas da manhã acordado, né? E elaborando um material para um curso, e eu estava vendo que vários outros professores também estavam acordados, né? Dizendo, graças a Deus, acabei de preparar a aula de amanhã, que vai ser transmitida. E o professor todo de terno, roupa social, porque estava gravando ali de madrugada a aula do outro dia, né? Isso em alguns casos, onde as escolas estão utilizando gravações, né? E aqui, ó, alguns professores estão colocando, isso é verdade. Os professores têm que ter cuidado quando vai dar uma aula, com o que vai apresentar, os áudios que vão ter, ou seja, são várias preocupações em um contexto, até para que depois não tenha um processo contra ele mesmo. Sim, sim, é a questão, eu vi que alguém falou aí, a questão da exposição do professor, né? O Isso. professor está se expondo, e aquele professor que era acostumado ao ambiente de sala de aula, ele tem que entender que agora as palavras dele estão sendo perpetuadas, né? As palavras dele, aí o professor diz, mas eu estou fazendo num sistema da minha escola, é um sistema fechado, não tem como gravar? Tem. Tem como você gravar a tela do computador, o que estiver passando na tela do computador. Isso tem um programinha que instala que dá para fazer isso, né? Tudo que você está falando, tudo que a gente está falando, a gente tem certeza que alguém vai ter baixado, alguém vai estar aguardando isso aí, e cada palavra tem que ser literalmente pensada. O que é que eu estou falando, para quem que eu estou falando, e como eu estou falando. E como isso vai voltar, ou pode voltar contra mim, né? E aí, nós vivemos num mundo meio louco, né? Ultimamente as coisas estão meio invertidas. Por isso que tem alguns professores que estão com medo ainda até hoje, viu? Estão com medo dessa situação. Sim. Porque eles sabem dos problemas que pode acarretar um áudio mal feito, uma imagem mal feita, entendeu? E que aquilo pode se virar contra ele. E assim, tanto a escola contra ele, quanto os pais contra eles, entendeu? Agora, em cima disso tudo que você até perguntou, professor Fel, o que eu acho é que nós, professores, nos valorizamos. Porque é o seguinte, às vezes os pais têm ali um filho ou dois para tomar de conta em casa. Aí ele agora coloca na mente dele que um professor tem 30 alunos ali, 20 alunos, 25 alunos, 30, dependendo da escola. E ele tem que dar conta de 20 pessoas diferentes. Entendeu? 20 culturas diferentes. Entendeu? 20 comportamentos diferentes. 20 atitudes diferentes. E aí o pai está sentindo na pele aquilo que os professores sentem com 20, 25 alunos, entendeu? E aí, esse momento também serve para um pai consciente saber valorizar os professores. Porque assim, eu sou de uma época de que quando eu saía de casa, minha mãe dizia, ó, lá na escola, o professor é seu pai e sua mãe. Então o que ele fizer lá, você tem que obedecer porque ele é seu pai e sua mãe, ele quer o melhor para você. Hoje, antes dessa pandemia, a maioria dos pais dizia, ó, você vai na escola e aquilo que o professor fizer, você me conta. Para que eu possa depois lá e tomar as providências, entendeu? E agora os pais estão sentindo que ser professor não é só chegar e entregar uma matéria ou sentar, não. Ser professor é um pouco mais do que isso. É dar atenção a 20 alunos, 20 cabeças diferentes, entendeu? E tem que saber que, querendo ou não querendo, o professor ele vai para a sala de aula, porque mas ele também tem os problemas dele, entendeu? Lógico que ele não vai soltar para as crianças, não vai soltar isso. Mas você tem que entender, o pai tem que entender que o professor está ali para ensinar. Ele está ali para passar uma matéria. Ele não está ali para educar aquilo que o pai tem que fazer em casa. A educação é minha de pai, é sua de pai, dos colegas que estão ouvindo a gente. Essa da educação somos nós que somos responsáveis. O professor está ali para passar uma matéria, para ajudar nas algumas correções, tudo bem, quando é pequeno. Mas a gente não pode passar para os professores a minha responsabilidade. Então, assim, o pai que é consciente, o pai consciente, ele sabe agora dar valor ao professor em sala de aula, porque ele sabe que dá trabalho. Eu estive lendo, eu não sei se você chegou a ler, Drauzio,
o parecer número 5 do CNE não foi homologado ainda, né, mas tem muitos conselhos estaduais que já estão adotando o parecer. E eles colocaram uma coisa que a gente não via sendo colocado antes, né? Que é o quê? O, o professor e as escolas, elas devem ter o pai como centro daquele, daquele espaço de aprender a aprender. Porque a escola tem que passar para o pai o que ela vai cobrar do aluno e como ela vai cobrar do aluno. Ela agora tem que incluir o pai, né? A gente via antigamente que era uma luta, reunião de pais e mestres, né? No Nem meu ia, tempo né? se chamava assim. Nem ia, né? Nem ia, né? Dava uma desculpa, tô chegando no trabalho e pronto. Mas nós estamos vendo que os pais, eles, na verdade, eu acredito que quem caiu sem paraquedas nessa situação foram os pais, né? Os pais tiveram que se adaptar ao home office, muitos pais tiveram que se adaptar a esse trabalho de casa, né? Transformar a casa no espaço de trabalho. E, além disso, muitos pais, e eu me incluo nisso, né? Muitos pais tiveram que estar ali com os filhos assumindo essa função de tutoria. E é difícil. Independente do seu nível de conhecimento, de tudo, quando é em casa, é difícil, né? É É diferente, difícil. é outra. É outra história. É outra É história. outra história. É outra história. Professor, vamos voltar lá para o item 3. Você acha que teve algum impacto, ou qual foi o impacto dessa pandemia, dessa quarentena, no pensamento sobre EAD, no pensamento dos pais sobre EAD, no pensamento do aluno sobre o ensino à distância, no pensamento das empresas e das escolas? E eu vou colocar aqui mais uma situação. Há 6 anos atrás, mais ou menos, eu trabalhava com a parte de RH de algumas instituições e eu tinha donos de empresas que chegavam para mim e diziam: olha, eu não quero quem vem do EAD. Isso acontecia. Isso acontecia. Eu sempre fui um defensor daquela bandeira ali, EAD, né? EAD, Eu EAD, sei EAD. disso. Eu sei disso. Mas, mas a gente tinha esses empresários que não queriam, donos de escola, que não queriam alunos profissionais oriundos do EAD. O senhor acha que vai ter uma mudança nesse pensamento da sociedade, de forma geral, sobre o ensino à distância? Vamos lá. Eu acho que aqui tem alguns pontos que a gente deve levantar. O primeiro, o ensino online, querendo ou não querendo, vai ganhar novos adeptos. Isso é algo que a gente já está visualizando, entendeu? Vai ganhar novos adeptos. Então, alunos e professores se adequaram nessa nova modalidade, querendo ou não querendo, independente do motivo que esteja se adaptando, entendeu? Mas eles se adaptaram. Segundo ponto, em qual nível essa modalidade, essa educação, ela vai estar mais presente depois da pandemia? Será que na educação básica ela vai estar presente? É uma pergunta, entendeu? Porque em ensino superior, com as pessoas com a maior autonomia, que é o caso do seu exemplo que você contou, então pode ser que isso aumente de maneira bem maior do que uma educação básica. Agora, um outro ponto que a gente deve levar em consideração, nesse momento pode ter muito oportunismo, entendeu? Nessa educação. Educação à distância vai dizer que não é eficaz, entendeu? Vai haver gente falando que a educação, isso, vai ter pessoas oportunistas com essa situação, entendeu? Alguns vão dizer, nós estávamos indo mal na educação presencial, agora com a educação EAD vai ficar pior, entendeu? Então, ou seja, não vão usar como um recurso, mas pode utilizar como um obstáculo para dar continuidade a essa nova modalidade de ensino. Então tem que ver como é que alguns vão encarar. Alguns podem utilizar como oportunista, dizer que não serve,
sem pelo menos dar tempo ao trabalho dessa modalidade de ensino. Mas eu acho que ensino superior vai ter um trabalho, ensino da educação básica vai ter um outro trabalho, porque são mentes diferentes, entendeu? São idades diferentes. Então, eu acho que o espaço para implantação da educação pela EAD vai ter pontos diferentes. É tanto que a EAD, no ensino superior, já tem já algum tempo, né? É tanto que várias especialidades já estão sendo em EAD, entendeu? Às vezes tem um encontro presencial uma vez ao mês, alguns uma vez por semana, alguns quinzenalmente, né? Aí quando você pega agora com criança, é que a gente vai ver como é que isso vai funcionar. Agora como? Só o tempo vai dizer, entendeu? Como é que vai funcionar. Agora eu tenho uma preocupação com alguns que vão ser oportunistas, né? A educação à distância vai dizer que não vai ser boa, porque não vai diminuir a qualidade. Tem pessoas, você sabe que na área da educação tem pessoas de todos os tipos, né? Você trabalha com isso há muitos anos, sabe que isso é uma realidade. Então, tem gente que aproveita uma oportunidade e faz disso um oportunismo também negativo. Eu acredito, alguém falou aí sobre homeschooling, né? Acho que foi o Bezerra, né? O Humbertão, advogado. Grande Humbertão. Eu tenho minhas dúvidas, é um assunto muito delicado ainda no Brasil, né? Gerou uma polêmica recente, no primeiro ano aí do governo Bolsonaro, teve um projeto de lei que tentou tramitar e foi derrubado muito rápido, né? Eu fico ainda meio... Eu acredito que vai ter um grupo que defendia, né, esse ensino em casa, ele vai se fortalecer porque ele vai usar a pandemia, essa quarentena como exemplo de sucesso, né? Porque já que é Humberto, ele é advogado, né? Ele sabe que o governo não vai poder, os parlamentares não vão poder dizer que não prestava, porque se eles disserem que não prestava, eles vão dizer que tudo aquilo que foi aprendido durante a quarentena não prestava. Não prestava. Né? É uma moeda, né? Os dois lados. Os dois lados, sim. Entendeu? Assim, a gente faz uma previsão dos impactos, mas a gente não dá para saber os verdadeiros impactos, né? A gente só vai ter ideia disso quando passar a pandemia e nós começarmos a colher os frutos do que está sendo colocado agora, nesse momento, entendeu? E assim, nós temos já alguns pontos que funcionam, já pelo passado, já há 15 anos no Brasil de EAD, nós já sabemos como funciona no ensino superior, como funciona na especialização, como funciona até alguns mestrados, entendeu? Mas como é que isso vai funcionar a nível de educação básica, nós não sabemos. De educação fundamental 1 ou 2, nós não sabemos. Eu só sei que nesse momento, voltando, até querendo que a gente volte o tema, nós estamos vendo escolas se adaptando, professores se adaptando, pais se adaptando, alunos se adaptando para que possa ter uma educação semelhante quando é presencial. Como é que vai ser depois, nós não sabemos. Esse é esse futuro tão aguardado aí, então eu acho que o pessoal já consultou a mãe de Ná várias vezes aí para saber o que vai acontecer no futuro, principalmente os grandes grupos educacionais, que a gente está vendo uma flutuação na Bolsa de Valores muito estranha desses grupos educacionais. Aí já a gente pega Estácio, que está lá na Bolsa, a gente pega o Grupo Ser Educacional, que é o pessoal da Maurício de Nassau e de outras instituições, e a gente vê uma flutuação, e essa flutuação ela caracteriza o quê? Incerteza, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Está todo mundo apostando. O pessoal do ensino, principalmente do ensino superior, está apostando muito no EAD. Está apostando muito no EAD. E eu vou usar agora as palavras de uma das conselheiras do Conselho Nacional de Educação. Na última reunião que eles tiveram, ela usou o seguinte, que eu acho bem pertinente ao nosso tema. Ela falou assim: está para surgir no Brasil
um novo formato de ensino. Não vai ser mais EAD, não vai ser mais presencial e não vai ser o híbrido. Vai ser algo entre todos esses formatos, porque está sendo validado, e realmente estamos validando, né? Estamos validando muitas das teorias do EAD que não se tinha espaço para se validar, vamos dizer, ensino médio, ensino fundamental, tem algumas coisas que estão sendo validadas, até a própria questão do estágio, né? Aí a gente entra no tema meio delicado, mas você pega o estágio e você pega a nova resolução, permitindo o teletrabalho e a telemedicina, né? E você pega e diz, certo, eu tenho que ensinar o meu aluno a isso, eu não tenho? E qual é o meio de fazer isso? É agora, durante a pandemia. Se eu for pegar uma turma de pedagogia e for ensinar ela sobre metodologias de ensino, eu vou ter que ter agora um espaço para ensinar como é que ele vai usar a tecnologia para dar aula. Né? Isso eu posso usar esse tempo, eu posso fazer uma adaptação no meu PPC, uma adaptação não, né? Eu posso fazer uma reestruturação no meu PC para contemplar isso, né? No meu PPP, o pessoal das escolas, das outras instituições de ensino, né? Acredito que a gente abre um espaço e um precedente muito bom, né? Uma frase que você falou, Rafael, agora aí eu concordo contigo. Pelo menos na educação superior, isso é um caminho sem volta, viu? Entendeu? É um caminho sem volta. Porque já estava funcionando já bem antes da pandemia, agora ele intensificou, entendeu? Intensificou nesse momento, e agora só estão se adequando a adequações, com cada área utilizando as suas ferramentas, né? Porque cada área tem suas ferramentas para utilizar, então estão se adequando a essas ferramentas novas. E aí a gente vamos aguardar o que vai ocorrer. Tem que se aguardar, né? Professor, vamos para o nosso próximo tema. Nós vivemos um país meio às avessas, né? Algumas coisas assim, isso não é síndrome do vira-lata não, tá? Mas nós vivemos um país em que algumas coisas estão às avessas. A gente tem escolas, isso de todos os níveis, onde se o aluno for para o laboratório de informática, vamos usar isso como exemplo, né? O aluno vai ter algo ali bem complicado, né? Principalmente, nem só nas escolas públicas, mas em muitas escolas públicas o aluno não tem acesso à tecnologia, né? O aluno chega ali ao final do ensino médio e o aluno viu uma vez ou outra um computador na sala de aula lá, que o professor levou, e pronto, e só viu, e deu um tchauzinho. O professor disse, gente, isso aqui são computadores, tá certo? Aí a pessoa, prazer, computador, né? Você acha que vai ter o uso da tecnologia em sala de aula, ele vai ser revisto? Vai ter, Rafael, porque é o seguinte, usar as tecnologias tem a ver com as condições da escola, como você falou, né? Primeiro, condição da escola. A escola tem computador? Tem. O computador funciona? É outra pergunta. Entendeu? Aí o computador funciona. Será que o computador agora tem os programas adequados para trabalhar nas diferentes disciplinas? Entendeu? Aí, outra pergunta, tem internet na escola? Entendeu? Tem computador, funciona, tem programas no computador e tem internet? Vê que são 4 pontos aqui que a gente está só em um, né? Computador nós temos programas nesses computadores, tudo bem. Eles estão funcionando, nós temos internet, tudo bem. Agora, segundo ponto disso daí, os professores e os estudantes estão capacitados a utilizar aqueles computadores de maneira para que possa alcançar o objetivo daquela aula, entendeu? Porque aí vai entrar no radar político até nisso aí, né? Vai entrar no radar político nessa parte aí. Então você tem as condições. Então você tem que rever esse conjunto, né? É um conjunto. Implica equipar as escolas, entendeu? Colocar infraestrutura básica com computadores, internet, entendeu? Boa internet, porque também se for internet muito ruim, cai, entendeu? Tem que verificar se existe adequação para colocar depois mais máquinas, porque muitas vezes você ajeita uma escola para 20 computadores
e aí você viu que a adequação agora foi ruim, entendeu? Aí tem que colocar agora mais 10. Ah, não, tem que mudar toda... Aí já vai mais uma outra demora, entendeu? E infelizmente é isso que acontece nas escolas, principalmente as escolas públicas, tá certo? Até o Humberto colocou aqui, Ferrari com pneu de bicicleta, entendeu? É mais ou menos isso, entendeu? Sim. É aquilo que a gente diz, é só para foto, né? Tem os computadores, mas não mexe não, que é só para foto, só para Bate tirar ali a foto. foto bonitinha, entendeu? Vou aqui pegar a área de química, entendeu? Às vezes você chega numa escola, tem um laboratório de química, beleza, laboratório, mas não tem os reagentes. Tá cheio de vidraria, mas como é que eu vou fazer uma aula prática se eu não tenho os reagentes para trabalhar? Às vezes, muitas vezes tem alguns reagentes e já estão vencidos, porque não foi utilizado. Um outro problema, às vezes você tem o laboratório, você tem os reagentes, mas você não capacita os professores para trabalhar com aquele material. Tá entendendo? Então, assim, eu peguei um exemplo de laboratório de química. É a mesma coisa na tecnologia, entendeu? Para o ensino. Então, você pode ter toda aquela máquina, mas se você não souber utilizar a máquina, vai ficar lá parado e vai quebrar. Eu lembro que há alguns anos atrás, eu visitei algumas escolas no interior do Ceará, e lá tinham laboratório de informática excelente, mas não funcionava, porque era só para bater foto, entendeu? Só para bater foto, como você disse. Aí você disse, mas tem programa? Não tem nenhum programa não, é só para bater foto. Não tinha programa instalado, não tinha, os professores não poderiam nem utilizar, porque não tinha nada. Imagino que nessa época deve ter dado uma correria, viu, nessas escolas. Eu imagino que todo mundo começou a colocar programas, começou a colocar internet, começou a colocar o que era possível para que os professores pudessem utilizar e as aulas pudessem progredir ali na escola, pelo menos, entendeu? Entendi. Professor Draulio, mudanças. Alguém falou aí, a Grace, eu acho que é Grace, ela falou sobre adaptar o PPP. Vai ter que, eu vou mais um pouco além, né? Vai ter que adaptar tudo, vai ter que adaptar a escola, vai ter que treinar o professor. Essa parte política é sua, viu? Essas adaptações aí de PPP. Vai ter que fazer uma adaptação geral, né? Tudo vai ter que ser revisto. São aqueles momentos, aqueles marcos na história onde o que passou não vale mais nada, né? Você tem que pegar e dizer, certo, estamos diante de um novo mundo. O pessoal está dizendo que é educação 4.0, né? Sendo que geralmente a gente ensina está sendo ensinado nas universidades a educação 2.0, ou seja, a gente não viu a 3, não implementou a 3 e já foi para 4. A gente não viu 2.5, 3, 3.5, já foi direto. Já foi direto para 4, né? Quais são essas mudanças, professor Draulio, que o senhor observa nesse cenário pós-pandemia, né? Parece que eu estou falando de um filme de terror, né? Depois quem imaginava isso há algum tempo atrás, hein, Rafael? Quem imaginava isso em janeiro, fevereiro, entendeu? Quem imaginava isso? Aliás, em março, quando a turma achava, era só 15 dias, né? Não, é só 15 dias que a gente vai parar, depois a gente retorna, no máximo 30 dias. Quem imaginava que iríamos passar por isso, né? Eu acho que as mudanças principais serão o uso adequado e bem dimensionado da tecnologia, tá certo? A valorização do magistério, que nós já falamos até aqui agora à noite, entendeu? A valorização e a redescoberta do espaço escolar, que nós já falamos também aqui agora à noite, entendeu? Além disso aí, eu queria também citar principalmente a retomada da perspectiva pedagógica, em detrimento do amadorismo empresarial até que nós temos em nossos dias, que tem atrapalhado o debate público educacional. E você trabalha muito bem nisso, você vê que muitas vezes a parte política tem atrapalhado esse avanço educacional aqui no Brasil. Você trabalha nessa parte, entendeu? Então, o reino da educação é o da pedagogia. Já que a gente falou aqui amanhã é o dia dos pedagogos, né? O reino da educação está ali na base dele, entendeu? A parte didática, a parte psicológica, a parte sociológica da educação, está tudo envolvido isso, entendeu? Então você pega pedagogia, didática, psicologia, sociologia, entendeu? Então o Brasil precisa fazer uma educação que possa reencontrar essas vertentes, entendeu? A parte pedagógica, a parte didática, a parte psicológica, que já teve até falando sobre isso, né? Um pouco da psicologia dos professores, entendeu? E a parte sociológica da educação. Eu acho que tudo isso
misturado com aquela palavra que você usou, que eu achei bonitinho, chamado o híbrido, tá certo? Esse novo híbrido, dessa parte presencial e parte online, tudo isso junto vai ser a nova educação pós-pandemia. Sabe, interessante que nós conversamos aqui de vários pontos. Não sei se a gente foi falando de vários pontos, né? E em todos eles, um ponto nunca vai deixar de existir: o professor. Já notou? Então, por mais que a tecnologia avance, por mais que nós coloquemos boa internet, por mais que tenham bons programas, por mais que nós colocamos EAD, o papel fundamental vai ser o papel de quem? Ainda. Do professor. Do professor. Porque não adianta você ter uma ótima tecnologia, tá certo? Ter ótimos computadores, ter ótimos programas e você não ter um ótimo professor. Porque ele não vai saber resolver isso. Eu acho que o primeiro alicerce da base da educação, como foi desde o passado, somos nós professores, entendeu? Somos nós professores. Somos nós que colocamos o aluno e ajudamos a ensinar. E eu parabenizo muito quem trabalha com criança, entendeu? Nós trabalhamos numa faixa etária maior, no ensino superior, entendeu? Mas quem trabalha com criança é um trabalho diferenciado, é um trabalho diário. Se você pega professoras aí que está com 20 alunos, entendeu? Ela tem que reinventar todos os dias para motivar essas crianças todos os dias, entendeu? Eu imagino que essas professoras estão passando agora nessa pandemia online, trabalhando, se reinventando todos os dias para motivar essas crianças a trabalhar, entendeu? Então, por mais que a tecnologia, que é algo que nós temos que viver, algo que nós temos que reaprender, algo que nós temos que estudar, mas o professor ainda é o ponto fundamental. Então, as mudanças vão surgir? Vão. Mas a base ainda continua sendo a mesma, entendeu? O professor. Porque é esse profissional, certo? Que vai ter que se adaptar à tecnologia. É esse profissional que vai se adaptar aos novos recursos. É esse profissional que vai se adaptar às novas metodologias. Para que o ensino, que foi a primeira parte que nós falamos, que a aprendizagem do aluno chegue no seu objetivo final. Entendeu? Então, o aluno do primeiro ano, ele tem um objetivo no final, então o professor vai ter que se adaptar. Do segundo, do terceiro, do quarto, do ensino médio, do ensino superior, que para a gente até um pouco a autonomia dos alunos são melhores, é mais fácil de trabalhar. Então, deveríamos ter uma mudança na educação, nesse momento, na forma de como os nossos políticos devem pensar a educação. E você falou aí, eles vão, se disser que deu errado, eles vão ser culpados, né? Até tu falaste isso aí há uns 15 minutos atrás, entendeu? Mas investir na capacitação dos professores vai ser sempre o segredo da boa educação no nosso país. Porque ele é a chave do nosso sucesso. Eu acredito que tem... você falou perfeitamente, né? Eu acho que esse seria a finalização perfeita da nossa live. Já estamos nos minutos finais. O que é que eu poderia acrescentar a isso? É que investir na capacitação do professor, sim, é fundamental. Só que eu percebo que muitos professores pararam de investir em si mesmo. Né? Leitura de livros, não é isso? Um exemplo. Leitura de livros, coisas simples. Você reúne 50 professores numa sala e pergunta, gente, quem lê um livro aí nos últimos 2 meses? Pelo menos um livro nesses últimos 2 meses. Ou quem fez algum curso que não fosse obrigatório, que a escola não estivesse obrigando você a fazer um curso, para você correndo atrás de metodologias ativas. A gente virou uma modinha, né, essa questão de metodologias ativas, há um tempinho aí isso, né? Mas muita gente não correu atrás. Professor Draulio, últimas palavras para a gente encerrar nossa live. Vai acabar já, né? O instante passa, né? Eita, rapaz. Vai. Rapaz, foi bom. Primeiro, agradeço pelo convite, Rafael, tá bom? Estamos sempre aqui disponível para que a gente possa vir ter essa conversa entre nós dois, entre os colegas que estão aí